Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar números naturais, os números inteiros e MMC. É o seguinte, os números naturais são um conjunto dos números naturais. Ele é desenvolvido e formado pelos seguintes números: 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A sua representação em termos de simbologia é representado por esse N, com esse tracinho aqui no meio, que ele é mais conhecido. Esses são os números naturais, ele é bem simples e ele é bem fácil. Porém, ele tem as suas operações fundamentais e é de extrema importância que você entenda essas operações e tenha ela sempre em mente, porque como lá em álgebra, nós vamos utilizá-la bastante. É o seguinte, nós temos as operações fundamentais que estão relacionadas à adição e multiplicação. Então vamos lá. A adição, vamos começar com a associativa da adição. A associativa, dados três números nesse caso, A, B e C, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Então nós temos, entre parênteses, A mais B mais C. Isso significa que é igual a A mais B mais C, entre parênteses. Beleza? A segunda é a comutativa da adição, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Elemento neutro da adição significa um número somado a um número natural, ele continua sendo o mesmo número, um número zero, né? Somado a um número natural é um número natural. E agora nós vamos partir para a associativa da multiplicação. Então, olha só, nós temos três números, esses três números eles pertencem aos números naturais. Então, nós temos que, entre parênteses, A vezes B, vezes C fora do parênteses, é a mesma coisa de que A, B vezes C dentro do parênteses, tá bom? Nós temos também a comutativa da multiplicação, que significa que A vezes B é igual a B vezes A. Temos o elemento neutro. Nesse caso aqui, o elemento neutro está significando o número 1, porque se fosse vezes 0, daria 0, tudo multiplicado por 0 é igual a 0. Então, A vezes 1 é igual a A, ou seja, não faz diferença, não muda nada. E, por fim, nós temos a distributiva da multiplicação. Nós temos A multiplicando B mais C entre parênteses. Existe uma distributiva A vezes B, A vezes C. Então, o resultado fica AB mais AC, pessoal. E os números inteiros? Os números inteiros ele tem uma abordagem um pouco maior do que os números naturais, mas vale ressaltar que os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, os números naturais são subconjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, ele vem em menos 3, menos infinito, enfim, nós estamos aqui listando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nós podemos afirmar que daqui em diante, esse aqui são os nossos números naturais. Então, todas aquelas distributivas, elemento neutro, todas aquelas associações, operações que nós fizemos para os números naturais, elas também são aplicadas nos números inteiros, tá bom? São as mesmas coisas, os mesmos elementos, tudo que aplicar só muda de natural para inteiro. Então, toda a abordagem que nós fizemos em termos de propriedade para os números naturais também é aplicado aos números inteiros. E os números inteiros também têm suas particularidades, ou seja, o conjunto é um pouco maior. Ele diz que um inteiro é não negativo quando o seu conjunto só apresenta números positivos e a sua representação é dada por um mais aqui embaixo, um mais igual aqui em cima. E esse aqui também é os nossos números naturais, tá bom? Então, quando ele falar dos inteiros não negativos, na verdade está falando dos números naturais, são todos os números a partir do zero positivos, tá bom? Os números inteiros não positivos, então já é a análise contrária, ela tem aqui o seu sinal negativo, representando que ele vai pegar todos os seus números negativos não positivos, tá bom? Então, essa é a representação dos inteiros não positivos. E por fim, também nós temos os inteiros não nulos. Significa, aqui não tem o zero, desculpa. Significa que são todos os números, é o seu conjunto, menos o número zero. O número zero não faz parte. Então fica menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3 e assim sucessivamente, tá?
Tem uma análise importante que nós não podemos deixar de fazer, é os números inteiros numa reta. Olha só, os números inteiros numa reta, suponha que nós temos aqui uma reta, certo? Crescente, e nós representamos a origem, ou seja, um marco inicial, ou ponto de divisão, enfim, cada um chama de um jeito diferente, mas vamos chamar de origem o ponto zero, é a partir dele que a gente começa a contar. Então, nós temos aqui um número 4 positivo. Os números inteiros nos afirmam que para todo número existe um número simétrico, ou seja, tem o 4 aqui, existe um menos 4. Essa é a relação de simetria. Vamos escrever de uma forma um pouco mais matemática. Um número simétrico é o seguinte, dado um número m mais n igual a zero, significa que m é igual a menos m. Menos n. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o número simétrico somado ao outro número, ou seja, o número somado ao seu simétrico dá igual a zero. Então significa que o número 4 ele vai ter o seu número menos 4. Essa aqui é a propriedade dos números simétricos, tá bom, pessoal? E o muito importante, nós vamos utilizar bastante, valor absoluto cai muito, aparece muito, fala-se muito sobre isso, principalmente quando a gente for estudar os gráficos dos valores absolutos. É o seguinte, nós temos um determinado valor m, o seu valor absoluto ele é representado dessa maneira, com duas barrinhas, significa módulo, e a representação, ou seja, o significado matemático, está aqui embaixo. É o seguinte, se um número aparece em módulo, ele pode ser igual a m para m maior que zero, ele pode ser igual a menos m se m menor que zero, e ele é igual a zero se m for o próprio zero. Então, o valor absoluto, guarde aí, não perca essa questão, não perca essa análise. Na verdade, essa aula ela é bem rápida, ela parece bem fácil, mas ela é muito rica em detalhes, tá bom? E nesse caso, nesse momento agora, nós vamos estudar os mínimos múltiplos comuns. Muito importante estudar um MMC, porque é questão certa aparecer sobre MMC. Na próxima aula a gente vai resolver umas questões bem interessantes. Só em ler a questão, às vezes você acha que não é MMC, mas pelo mínimo múltiplo comum a gente consegue resolver algumas coisas. É o seguinte, a definição é basicamente essa aqui, ó. MMC, dado dois números, vou fazer a representação matemática, tá? Não nulos, A e B. O MMC comum é o menor dos números inteiros, né? Inteiros diferentes de zero aqui, não nulos, e inteiros positivo, que é múltiplo de ambos. Às vezes, ao ler a definição de MMC, você não guarda. Por isso, nós vamos resolver dois exercícios, dois exemplos, de forma bem rápida. Então é o seguinte, como é que a gente faz? Caiu aqui um MMC, esse MMC é bem simples, mas vale como exemplo. Nós temos aqui um número 5 e um número 10. Nós queremos procurar um mínimo múltiplo comum. Então, olha só, esse número aqui é dividido por 1, ele é dividido por 2? O 5 não, mas o 10 é. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos o 2, repetimos o 5 e fizemos a divisão, e fazemos a divisão de 10 por 2, que dá 5. Beleza. Esses dois números eles são divisíveis por 3? Não. São divisíveis por 4? Não. São divisíveis por 5. Então, divido esse por 5 e esse por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Esse número por esse é dividido por 1 e acabou. E como é que fica o nosso MMC? O nosso MMC é o produto desses camaradas. Então, ficou 2 vezes 5 vezes 1. O MMC dos valores 5 e 10, o mínimo múltiplo comum é o valor de número 10. Tá bom, pessoal? E um outro exemplo, um pouquinho mais rebuscado, mas a gente precisa fazer para entender. Ele quer que ache o mínimo múltiplo comum desses valores 15, 20 e 24. Então, vamos lá. 15, 20 e 24. Primeira coisa que a gente vai fazer, mínimo múltiplo comum por 2. 15 é dividido por 2? Não, então eu repito 15. 20 é dividido por 2? Sim, então vai quanto que é 20 dividido por 2? Dá 10. 24 é divisível por 2? Sim, dá quanto? 12. Beleza. Vou continuar. Posso dividir de novo por 2? Posso. 15 é por 2? Não, então permanece. 10 é por 2? Sim. 5. 12 é por 2? Sim. 6.
Novamente, existe mais algum número que é divisível por 2? Beleza, tem. Então, repito 15, repito 5, porque eles não são divisíveis por 2, mais o 6 por 2 dá 3. Beleza? Nós vamos agora para o próximo, porque mais nenhum deles é divisível por 2, mas são por 3. Então, 15 por 3 dá o valor do número 5. 5 por 3 não tem divisão, então fica 5. 3 por 3 dá 1. Vamos para o nosso próximo. Depois de 3, esses números são divisíveis por 4? Não, são por 5. 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui dá 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? A multiplicação de todos esses camaradas. Esse e esse. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, nós temos aqui 8 vezes 3 vezes 5. Vai nos apresentar 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Mínimo múltiplo comum de 15, 20 e 24 é 120, pessoal. Então é isso. Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai resolver exercícios sobre esse tópico. Até a próxima. Tchau, tchau.